Né? Não é diferente. O propósito aqui é montar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas tenham o entendimento e o conhecimento, né, da sua verdade, Deus. Que infelizmente os cidadãos que se diz teus guias, né, como teus apóstolos, como teus pastores, como teus missionários, né, foram organizados, ungidos para mostrar a tua verdade, se desgarraram da mesma maneira como os de Israel. O Senhor tomou a igreja de Israel e colocou na mão da igreja gentílica, né? Igreja nascida do Espírito, né? Igreja constituída, espiritual. O Senhor tomou o mandamento da igreja carnal, da igreja de condenação e morte, entregou a uma igreja do espiritual e para pregar a tua verdade do Evangelho. E a igreja espiritual voltou a ser carnal, buscando frutos da igreja de condenação e morte para fortalecer a igreja espiritual. E o Senhor, que sabe todas as coisas e conhece tudo, né, estará tomando da mão desta igreja que prega há 200 anos, entregando a outro povo que saiu desta igreja para ministrar a tua verdade verdadeira. A igreja que é tirada de dentro da igreja de Israel tornaram-se igual à igreja de Israel. Essa outra igreja é tirada desta igreja, né, para pregar a tua verdade, né? Porque todos os pregadores que estão pregando a verdade, elas vêm da igreja que o Senhor tirou de Israel, né? Que é a igreja que o Senhor entregou a mensagem de Israel, ela não fez nada, tornou-se igual a de Israel ou pior. Pior, porque a igreja que o Senhor entregou o mandamento de Israel está vendendo martelo de justiça, toalha do sonho, meia abençoada, colher de pedreiro da casa própria, está fazendo uma grande negociada, pedindo o povo, oprimindo em tudo quanto é deste mundo. Então, continua sendo uma igreja carnal, uma igreja material, uma igreja sem fruto espiritual. Então, Paulo, nas suas palavras, ele diz, livro de Gálatas, seu capítulo 1, no seu versículo 8 e 9, né? Ele diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, que significa seja amaldiçoados, né? Então, Deus nos deu bênção, Deus nos deu salvação, Deus nos deu confortos, né? Libertação. E a igreja, que recebeu tudo em mão, tornou-se amaldiçoadas
pela própria obra da sua mão, né, do seu coração, né, e tornou-se gananciosas, né? A gente vê Paulo dizendo que depois da minha partida levantarão lobos cruéis que não pouparão rebanho, né? Dessa maneira, um homem chega a abrir o livro de Malaquias agora na graça e usar o 3 ali de Malaquias, pegar só o versículo 8, o 9 e o 10 e chamar todo mundo de ladrão, e no final no 3, né? No 10 pedir o dízimo de todo mundo, né? Chama de ladrão, de amaldiçoado, e o versículo 10 é o que pede o dízimo de todo mundo, né? Aí está trazendo o livro de Malaquias para a graça, né? Para que o povo viva na graça, usando o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é na lei de Moisés. É do tanto que Jesus nunca citou Malaquias para nada. Paulo nunca citou Malaquias para nada. Paulo tem citado Isaías, Davi, mas Paulo nunca citou Malaquias para nada, porque Malaquias não tem nada a ver com a lei, né? E Paulo cita Malaquias, ou um mandamento de Malaquias, mas é repreendendo, ele não cita nome. Lá, Gálatas 3,13. Malaquias chamou o homem de amaldiçoado, de ladrão, e Paulo está dizendo lá no livro de Gálatas 3,13 que ele se fez maldição. Malaquias diz que o homem é amaldiçoado. E Paulo prega dizendo que Jesus se fez maldição por nós, né? Pelos judeus, que nós nunca foi amaldiçoados, que nós já somos nascidos da graça para cá. Da graça para cá, todos é nascido já abençoado com Cristo, né? Então, da graça para cá, nós não tem nada a ver com a lei de Moisés. Então, Paulo diz que ele se fez maldição por nós. Por que Paulo diz por nós? Porque Paulo é um judeu, né, é um da tribo de Benjamim que prega o evangelho. Então, ele vem da lei de Moisés. Então, Paulo está no meio. Jesus se fez maldição por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas nós que já nascemos da cruz para cá, nós já nascemos batizados e abençoados, né, pela graça de Deus. Então, o 3, capítulo 3 de Marcos, né, a partir daqui do seu versículo 8, diz assim: E Jerusalém, como é que dizendo? E de Jerusalém e da... Aqui está contando uma história, aqui no 8, né? Ela já vem, eu não sei de onde, vem dali. Eu vou voltar aqui para trás um pouco, né? Já estamos no 8 minutos. Eu vou começar aqui do 3, que diz assim: E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Jesus perguntou essas perguntas, né? E eles calaram-se, né? Jesus perguntou a esses homens gananciosos, a esses homens da lei de Moisés, se é justo no sábado curar, né, fazer bem ou fazer mal. E eles calaram, ficaram calados, né?
Que a palavra do Senhor que permanece para sempre não está na boca destes homens, né? O 4 diz assim: e perguntou-lhe, é o 4, dizendo ali, não é o 4. O 5 diz assim: olhando para eles em redor com com indignação, né? Conduído-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende tua mão. E ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Palavra do Senhor que permanece para sempre, né? Aqui havia cura, porque Jesus ordenou dizendo: esteja curado, né? Estendo a mão, ele estendeu a mão, o homem tinha a mão mirrada, a certeza era seca, e a mão se igualou como a outra. E vendo e tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E aqui para baixo, a gente podemos ver o nome dos homens que ele deu este poder, que ele ainda não tinha escolhido seus apóstolos aqui. Então ele leva esses homens, ele vai para um monte e lá ele escolhe 12 apóstolos, 12 pessoas para fazer a obra e dá mandamentos. Então ele vai dizer: olha, vocês vão, expulsam os demônios, curam os enfermos, ressuscitam os mortos, sabe? Até ressuscitar mortos. Mas a quem é dado este poder? Jesus está na carne, vivo, homem, e dá poder a homem, né, para expulsar demônio, curar enfermo. Mas quando Jesus é morto, quando eles matam Jesus, a coisa muda. Por quê? Jesus tinha um propósito, já dentro do livro de Gênesis, que Deus fez, o Gênesis 15, né? Que ele esmagaria a cabeça da serpente, né? E que ele nascia de uma mulher e que ele esmagaria a cabeça da serpente. E qual o plano de Jesus? Destruir a serpente, que é o diabo, a antiga serpente é o diabo. E Deus falava do diabo. Quando Jesus é morto, é pregado em uma cruz, antes de sua morte, ele entrega o espírito a Deus, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? E diz a Deus: está consumado. Consumado o quê? Diabo destruído. A lei de Moisés cumprida, parada, né? Cumpriu. Lei cumprida, diabo destruído. Homens livres de fardos pesados, pecado destruído, né? Novo nascimento de João Batista. João Batista está dizendo a ele que haveria um que pregava o verdadeiro evangelho, né? Glória a Deus. Então agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus.